Parabéns pela sua decisão de assistir essa aula. Com certeza você está decidido a fazer o que a maioria das pessoas não fazem. Lembra aí, quantos amigos você tem que falam bem em público? Aqueles que quando abrem a boca as pessoas já abrem os ouvidos. Aqueles que quando começam a falar, as pessoas perdem a noção do tempo. Não é à toa que quando ele termina de falar 30 minutos, alguém diz, meu Deus, 30 minutos passaram-se tão rápido. É porque você está diante de alguém que sabe falar. A minha pergunta é simples, quantos amigos você tem assim? Eu sou honesto, eu tenho poucos. E olha que eu vivo no meio de grandes comunicadores, mas poucos têm essa habilidade de conquistar a atenção das pessoas, de saber como passar o conteúdo com muita clareza. Nessa aula eu vou falar com você sobre como vencer o medo de falar em público. Seja honesto, você já teve esse medo? Se já teve esse medo, deixa nos comentários. Isso, se quiser contar a sua experiência, também pode contar aqui nos comentários desse vídeo. O medo de falar em público. Escute isso. Todos que falam em público já venceram esse medo. E você vai vencer esse medo a partir de hoje. Todos. Todos eles tiveram que vencer o medo, porque esse medo, ele está em nós. E se nós permitirmos, esse medo nos domina, como talvez você permitiu, e esse medo acabou te dominando, acabou te limitando. Na história da Bíblia nós temos grandes nomes, e os maiores nomes são os nomes dos comunicadores. Aliás, não só na Bíblia. Mas os maiores nomes sempre foram os nomes dos comunicadores ao longo de toda a história. Qual é o maior nome da Grécia? É o Sócrates. Qual é o maior nome de Israel, dos judeus? É Cristo. E o que ele fazia? Ele comunicava. Qual é o maior nome da história da igreja? Tem lá o Pedro, Tiago, João. Nenhum supera o Paulo. Qual era o segredo do Paulo? Ele tanto falava bem como escrevia muito bem. A comunicação. Talvez é isso que você ainda não entendeu. Está procurando um meio de crescer na vida, um meio de prosperar, um meio de avançar, e você quer prosperar, você quer crescer, quer chegar, mas e a sua comunicação? Ela não te ajuda, ela te limita, ela te atrapalha. Você tem tanta vontade de crescer, mas está limitado. Limitado exatamente por uma comunicação deficiente, por uma comunicação fraca. Está na hora de você destravar e desbloquear. Na Bíblia nós temos exemplos de grandes comunicadores. Posso falar para você sobre Moisés. Eu posso falar para você sobre um outro grande comunicador chamado Jeremias. E pode olhar que todos eles tinham desconforto quando o assunto era falar em público. O Moisés disse para Deus que ele era pesado de língua, que ele não tinha a habilidade, que ele não tinha a eloquência. O Jeremias, quando ele foi chamado para falar, ele disse o que para Deus? Eu sou uma criança. Ele não era uma criança de 6 anos ou 7 anos. Ele estava dizendo que o nível da sua comunicação era como o nível da comunicação de uma criança. E uma criança não tem condições de exercer o ministério profético. Por quê? A dificuldade da comunicação. Talvez é essa dificuldade que está te limitando, te travando. Ei, olha aqui, já era para você estar mais longe. Era para estar prosperando mais. Já era para ter conquistado mais objetivos. Já era para ser alguém mais influente. Porém, a sua comunicação deficiente tem te limitado, tem te atrapalhado e impedido você de viver essa proeza. E impedido você de alcançar esse grande objetivo. Nessa aula eu preciso compartilhar com você os segredos. É por isso que é importante você pegar papel e caneta e começar a anotar. Para eu falar em público, eu tive que lidar com esse medo. Eu comecei a falar em público aos 11 anos de idade. Eu comecei falando na igreja. A igreja é um ótimo lugar para você desenvolver suas potencialidades. Principalmente essas igrejas que têm uma escola infantil, principalmente essas igrejas que têm uma escola bíblica, essas igrejas onde as pessoas têm a oportunidade de desenvolver os seus talentos. E eu fui criado em uma igreja assim, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aos 11 anos de idade eu estava nas ruas anunciando sobre Jesus, falando do amor de Deus. Mas depois começaram a me levar para os púlpitos das igrejas, para os congressos, para as conferências, ginásios, estádios. Começaram a me levar para grandes eventos. E eu chegava nesses eventos
E aí as pernas já bambeavam, havia um peso de responsabilidade. E você sabe qual era o meu maior medo? Era exatamente quando eu percebia que havia um outro jovem que falava bem, que pregava bem. Então tinha medo de errar próximo daquele jovem. Ou quando chegava no ambiente, tinha aqueles pastores com o semblante fechado, aqueles pastores que não demonstram nenhuma alegria, aqueles pastores que às vezes ele se comporta como se fosse um defunto em pleno ambiente do culto. Ele não tem reação, as mãos que não levantam, a boca que não abre, as pessoas estão cantando, mas eles não cantam. As pessoas oram, mas eles não oram. Eles ficavam estáticos, eles me geravam muito medo. E não era pouco. Quantas vezes eu ficava extremamente preocupado com isso, até que, na medida que o tempo foi passando, eu fui aprendendo como controlar o medo, não é eliminar o medo. Eu confesso que já fazem 30 anos que estou falando em público e esse medo, ele ainda vem, porém, eu tenho que dominá-lo. Quantas vezes eu vou falar em público e vai eu e o medo? E quem vence? Quem vence é o mais forte. Eu tenho vencido. Por quê? Vai eu o medo está ali e eu também. De repente, alguns minutos falando, eu já estou completamente à vontade e me sentindo muito bem para continuar o meu discurso, a minha pregação ou a minha palestra, porque também faço palestras. Agora escute isso, você tem que entender qual é a origem do medo. É isso que a maioria das pessoas não sabe. Elas apenas dizem, eu tenho medo de falar em público, me dá um bloqueio, ó, as pernas bambeiam, as mãos, a voz quase não sai, o olhar não passa firmeza, eu me sinto mal. Ok, qual é a origem desse medo? Se você não sabe a origem do medo, como que você vai combater? Para você combater um inimigo, você precisa estudar o seu inimigo. É por isso que antes de um time jogar contra o outro time, o técnico do time, ele vai assistir como o outro time joga, quais são as estratégias. É por isso que até dentro do mundo espiritual, Paulo e a Bíblia explica muito como o inimigo age, o inimigo da nossa fé. E você tem que saber a origem do medo. Ah, eu tenho medo. Mas de onde vem esse medo? Ah, eu estou com medo. Mas por que está com medo? A origem do medo, elas são três origens. Como assim? O medo tem três origens. A primeira origem do medo é a origem espiritual. Você é, primeiramente, espírito, depois você é alma e corpo. Assim é que a Bíblia ensina. E eu acredito muito nisso. Eu não acredito que eu sou esse corpo. Não, eu sou quem mora dentro desse corpo. Primeiro, somos espírito. O ser humano é um ser espiritual. O ser humano não é um ser somente físico. É por isso que nós temos que entender que o principal da nossa estrutura é exatamente invisível. Nós somos espírito, invisível. Nós somos alma, invisível. Nós somos o que? Corpo, visível. 1/3 somente de quem nós somos é o corpo. Nós somos primeiro espírito, depois alma e corpo por último. Então precisa entender. Geralmente os nossos problemas começam pelo espírito. É isso. Geralmente os nossos maiores problemas nunca foi dinheiro. Não. Os nossos grandes problemas nunca foi aqui, ó, no corpo. Não, os nossos problemas sempre estiveram no invisível. Qual o problema? A falta de fé. Qual o problema? As emoções doentes. Qual o problema? A falta de intimidade com Deus. Qual o problema? A falta de uma vida espiritual equilibrada. É por aí que começa. Primeira fonte e a primeira origem do nosso medo de falar em público está onde? No mundo espiritual. Quem traz esse medo? Se você acreditar ou não, eu acredito. Eu sou cristão e sou protestante. Demônios, espíritos malignos bloqueiam você de falar em público. Espíritos malignos estão te limitando. Espíritos malignos agem para que você não tenha coragem de falar na empresa, ir a uma entrevista de trabalho, para que você não tenha coragem de se levantar em uma reunião familiar e comunicar com as pessoas, para que você não tenha habilidades de se apresentar em um ambiente e alcançar os seus objetivos, para que você não tenha coragem de se levantar lá no seminário do seu colégio e fazer uma bela de uma apresentação e tirar a nota máxima. Tem espíritos malignos
que não querem. Eles não querem o quê? Ver você prosperando, e eles já sabem. Falou bem em público, vai prosperar. Falou bem em público, vai avançar. As empresas procuram quem fala bem. As igrejas procuram. As grandes sociedades filantrópicas procuram pessoas que estão falando bem em público. Poxa, as pessoas que falam bem em público, elas não sabem o que é o desemprego. Ah, estou desempregado. Mas não, o desemprego atinge exatamente aqueles que têm dificuldade na comunicação. Se você está me assistindo e você está desempregado, seja honesto. Você é bom na comunicação? Se colocar 1000 pessoas na sua frente, você vai conseguir chamar a atenção dessas pessoas, em sua maioria, pelo menos de 80% a 90% dessas pessoas, você vai conseguir chamar a atenção delas. Você vai conseguir transmitir as suas ideias com clareza, sem ficar gaguejando. Você vai conseguir isso? A maioria não consegue. As pessoas que eu conheço que reclamam de desemprego, elas têm às vezes dificuldade de falar com o vizinho para que levem o seu currículo até lá. Tem dificuldade de falar às vezes com o cunhado, com o primo, com a prima, às vezes com o próprio irmão, tem dificuldade de chegar para o próprio irmão e dizer, irmão, é o seguinte, a situação aqui está caótica, eu estou desempregado, preciso trabalhar, eu quero que você me arrume alguma coisa, faça alguma coisa. A maioria tem dificuldade, essas pessoas que têm dificuldade na comunicação, elas não vão prosperar. E os espíritos malignos querem isso mesmo, que você não prospere. Os espíritos malignos não querem que você tenha novas rendas, porque todas as pessoas que falam bem, elas não têm uma renda só. Jamais. Essas pessoas, elas têm várias rendas, às vezes. Aquele seu colega de trabalho que fala bem, ele está conversando com você no churrasquinho e quando você menos espera, ele está vendendo um carro. E você nem sabe que naquele churrasquinho que ele está ali, come carne aqui, uma farinha. E de repente ele sai de lá, ele fez um negócio que levou 2.000 de comissão, 2.000 de lucro. Ah, aquela mulher que fala bem, você pensa, poxa, ela está aqui conversando. Ela está vendendo lingerie para sua esposa. Aquela mulher que está ali batendo papo, ela está vendendo perfume. Ela tem outras fontes de renda. Agora você, tímida, você não tem. Agora, por que toda essa timidez? Você acha que espíritos malignos vão querer que você avance, que você tenha uma vida boa, de qualidade? Acredite. Os espíritos maus estão em todos os ambientes. E a Bíblia fala desses espíritos como nenhum outro livro fala. Eles são demônios, são manipuladores, eles são maus. Eles matam, eles destroem, eles enganam. E a Bíblia fala, eu acredito nisso. E outra, esses espíritos malignos, você acha que eles vão querer que você tenha uma oportunidade para falar do amor de Cristo? Não, aí eles odeiam mesmo. Quando você pensar em um dia pegar o microfone e anunciar que lá na cruz Jesus venceu, que lá na cruz o pecado foi derrotado. Quando você tiver o desejo de pegar no microfone para anunciar às pessoas que o perdão que Jesus oferece na cruz é dado de graça, ninguém compra nada para receber esse perdão. Quando esses espíritos percebem que você vai anunciar as obras que Deus fez na história e fez na sua vida e também faz nesse atual momento na vida daqueles que acreditam, pronto, esses espíritos não querem. E às vezes você nem sabe que o seu medo de falar em público tem nada a ver com as coisas que você pensa. Ele é espiritual. Existem espíritos bloqueando a sua mente, limitando você para não falar em público. Quem aqui já percebeu que há espíritos malignos que lutam contra a nossa comunicação? Coloca aí nos comentários, já percebi. Vai, faz alguma coisa. Não fica só olhando aqui para minha cara preta. Coloque alguma coisa. Segunda origem do medo de falar em público: emocional. As emoções. As emoções, seja as emoções primárias, as emoções secundárias. Mas é as emoções ativando na memória. Deveria pegar caneta. Deveria pegar papel e anotar isso. As emoções atuando na memória. Memória. Como é isso?
Como você vai falar em público se você carrega na sua memória a lembrança de um comunicador que fracassou? Como? Como? Você fica lembrando o tempo inteiro? E se eu for mal, como aquele homem que eu vi que foi falar em público e passou uma tremenda de uma vergonha? E se eu for nesse debate e chegar lá, eu for decepcionado, destruído, como aconteceu com aquele fulano de tal, e se eu decidir e falar em público e de repente eu não ir bem, as coisas não fluírem como devem fluir. E aí, não, e se eu errar nas minhas palavras, errar nas ideias, e se eu for vaiado, e se eu for desprezado, abandonado, e se eu for ofendido por alguém, ou o contrário também pode acontecer. Eu errar e acabar ofendendo alguém. E aí, esse medo que está apoiado na memória, nas lembranças, na lembrança de alguém que foi mal, na lembrança de alguém que fracassou. Às vezes, olhe para cá, não é alguém que fracassou. Às vezes, esse fracassado do passado é você, você fracassou. Aí você não consegue se esquecer. Não, falar em público. Eu lembro a última vez que eu fui tentar pregar o fracasso. Como diz o povo do Sul, fiasco. Não, eu lembro. Eu lembro da última vez que eu fui apresentar um seminário lá no colégio e de repente me deu um branco, eu não sabia mais o que falar. Fiquei nervoso, fiquei nervosa, eu chorei. Não, eu lembro quando eu fui na última entrevista, a entrevistadora me fez uma pergunta que, meu Deus do céu, eu procurei chão e não achei chão. Não, eu lembro quando eu fui entrar em uma discussão, tomei uma invertida e eu perdi, eu fracassei. Está vendo aí o lado emocional? Aí está o medo às suas memórias, porque a memória humana tem mais habilidade de lembrar das desgraças da vida do que dos sucessos. É muito mais fácil você lembrar das desgraças do que das coisas boas. É muito mais fácil você lembrar dos seus pecados do que dos dias de santificação. É muito mais fácil você lembrar dos dias que fracassou do que dos dias que andou em vitória. É mais fácil lembrar do dia que sentiu a maior dor do que do dia que sentiu a maior alegria. É mais fácil lembrar de quem te maltratou do que daqueles que te beijaram e que te aplaudiram. É mais fácil lembrar das pessoas que viraram as costas quando você mais precisou do que daquelas que estenderam as mãos sem ao menos te conhecer. Então, as lembranças do fracasso estão presentes em nossas mentes. Mas escute isso. Às vezes o seu problema não é somente as lembranças do fracasso. Às vezes você tem um problema. Qual é? Crítica. Você é muito crítico. Você está acostumado a criticar alguém que erra, alguém que falha. Você está acostumado. Gente, deixa eu ser claro, não vai ter edição para cortar os meus erros. Eu vou deixar claro para você que oratória não é não cometer erros em público. Oratória é você ter a habilidade de corrigir os erros também. E daí, vou editar para um negócio perfeitinho. Não. A edição aqui não é para isso. A edição é para colocar em um fundo, a edição é para dar uma trabalhada na imagem, mas vai passar. Eu não sou perfeito. E, posso ser honesto, não tenho a pretensão de ser perfeito, porque o mundo que nós vivemos não cabe pessoas perfeitas. O mundo que nós vivemos cabe pessoas igual eu, igual você. Não é à toa que eu sou cristão e sou protestante. Uma das coisas que mais me faz amar ler a Bíblia é que ela não esconde os erros de nenhum dos seus heróis. A Bíblia não esconde que Moisés matou, ocultou o cadáver, que o Abraão mentiu. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia não esconde que o Jacó mentiu. A Bíblia não esconde que o Davi cometeu adultério, que o Pedro cortou a orelha do homem, que o Paulo errou também. A Bíblia não esconde, é por isso que eu gosto. E eu não vou ficar aqui escondendo, errou, e editor, é isso mesmo, fica comigo se você quiser, mas vem comigo. Então, às vezes, você é muito crítico. Basta alguém cometer um erro e o vídeo se torna um meme e lá está você comentando. Basta alguém cometer um erro, se você é cristão, no culto, pode ser o padre aí na missa. Se você é católico, o padre errou na hora do almoço, qual é o comentário?
É o erro que o padre cometeu. Ah, você viu o que o padre falou? Você viu? Basta alguém cometer um erro, às vezes é o pastor, e lá está você. Você viu que o pastor. Ah, basta você ver um pregador que cometeu um erro, e o assunto é esse. Você pega até o vídeo e diz, ó, deixa eu mostrar um negócio para você. O que você acha disso? Aí você critica o erro dos outros. O que fica na sua mente é que todas as vezes que alguém erra, será criticado e você tem medo de ser vítima daquilo que você mesmo pratica. Tá vendo? As suas emoções estão doentes. Então, em muitas ocasiões, o seu medo de falar em público está relacionado às suas emoções, à origem emocional. Mas a terceira origem do medo de falar em público, aonde está essa terceira origem? Está na educação. Educação. Você tem que lembrar que o homem, o ser humano, é produto do meio. Ah, eu não concordo. Se você concordar, e se não concordar, é também. Porque eu sou preto e falo português. O meio, eu fui criado ouvindo português, eu ouvi falar de Deus em português, a música que eu conheci em português, a história do Brasil me contaram em português, a história dos Estados Unidos me contaram em português, a matemática me ensinaram ela em português, filosofia me ensinaram em português, foi através do português que falaram para mim sobre o Sócrates. Eu fui criado no meio onde se fala português, eu vou falar o quê? Produto do meio, também sou cristão. Eu fui criado no meio onde tudo é cristão, todos os bairros. Tem uma igreja católica, várias igrejas protestantes, aonde você chega, tem oração, as músicas do Brasil falam de Deus, o filme fala de Deus, a cultura é Deus, e Deus. A gente é produto do meio. E às vezes o meio de onde você vem, qual é o meio? É um meio que não tem comunicação. Não tem. Por exemplo, e seus pais? Lembra aí do seu pai e da sua mãe? Às vezes não falam nem em casa, quem dirá em público. Você não tem a influência. E pasme, mas a educação dos pais acaba em muitas ocasiões bloqueando o potencial de comunicação dos filhos. Eu estou gravando esse vídeo no ambiente da igreja. Eu me lembro que um dia uma mãe, aqui, cenobreira, ela disse que queria viajar. E nessa viagem levaria o seu filho, uma criança, e levaria também sobrinhos. Ah, de repente, essa mãe falou algo que me deixou irado. Eu não sei, mas eu acho que eu quase fiquei vermelho. Você já se irou? Ouvindo alguma coisa de alguém? Seja honesto, já se irou? Coloca aí que você ficou irado. Eu fiquei irado. Ela disse, bom, vou viajar e eu vou daqui de São Paulo ao Nordeste, ouvindo essas crianças falando. Eu falei, sabe uma coisa? A senhora merece ter filhos mudo. Se a criança é um ser humano, queria que latisse, ou que miasse, ou que mugisse, é criança, tem que falar. A senhora deveria incentivar o seu filho a falar mais. São os homens que dominam a comunicação que ocupam os melhores cargos na esfera pública e também privada. São os grandes comunicadores que dão um padrão de vida excelente para os seus filhos, mesmo no ambiente da maior miséria. Pode procurar os países mais miseráveis, você vai chegar lá e vai descobrir que os comunicadores são prósperos. Ah, mas o país pode ser na África, pode ser na Ásia, pode ser aqui na América do Sul, mas um país miserável desse, você vai descobrir que o jornalista top, ele tem um bom carro. Você vai descobrir que o grande comunicador, o vendedor bom, ele mora em uma boa casa. Você vai descobrir que, às vezes, o padrão dessas pessoas que se comunicam bem são extraordinariamente alto. No ambiente da miséria, eles vivem um padrão de primeiro mundo. Aonde vem isso? A comunicação. E, às vezes, os pais bloqueiam a sua comunicação. Por exemplo, esse pai que fica dizendo para o filho, você fala demais, cala a boca, chega, desliga, por favor, ninguém te suporta. Você fala. Esse mesmo pai, desequilibrado, quando o filho decide obedecê-lo, o filho fica calado, não é tímido. Não é tímido. Talvez é o seu caso. Você não tem nada de timidez. Você apenas é obediente aos seus pais. Sua mãe disse que você fala demais. Seu pai disse que você fala demais. Disseram que você é chato porque fala muito. Aí você decidiu falar cada vez menos. E hoje pensam que você é tímido. Olha aí de onde vem o seu medo de falar em público.
Ele vem exatamente da educação dos seus pais, educação dos seus professores. Gente, eu tenho uma advertência que eu tomei na escola porque eu falava em público. Posso contar algo? Hoje, ensinando, eu ensino as pessoas a fazer o quê? A falarem. E lá na escola, esse menino fala demais. Eu conheci adultos que diziam que não iria andar comigo porque eu falava muito, e não suportava, mal sabendo, eu nasci para isso. É o meu dom, é a minha habilidade. Às vezes os seus professores atrapalharam tudo. E às vezes você vem desse ambiente aí, seu pai não fala, sua mãe não fala, seus irmãos não falam em público, o vô não fala em público, a avó não fala em público, ninguém fala nada, você vive nesse ambiente, aí você também não aprende. Você precisa aprender, romper esse medo e crescer de forma extraordinária. Eu desejo que você lembre de cada ponto dessa aula. Qual é a origem do medo de falar em público? A primeira origem, espiritual. A segunda origem, emocional. E a terceira origem, a sua educação. Espero que você pegou o conteúdo. Agora preste atenção nesse detalhe. Se você deseja aprender sobre oratória, bom seria se você aprendesse isso. Pode ser honesto? Nunca mais você ia submeter a sua família a ficar passando necessidades. Pode observar, as pessoas que moram de favor, as pessoas que se alimentam mal, as pessoas que vivem mal, elas não têm habilidade de falar em público. Às vezes você pensa que a habilidade de falar em público e ser um orador é falar com todo mundo. Não. É técnicas, habilidades que você precisa para chamar a atenção das pessoas, fazer uma boa apresentação de um produto. Às vezes você fala com todo mundo, coloca o microfone na sua mão, você até fala, mas um medíocre, às vezes abaixo da média. Ninguém te convida para lugar algum para falar em público, graças a Deus. Eu viajo o mundo, e eu viajo para quê? Para falar em público. Tanto o terceiro mundo como o primeiro mundo, vou muito à Europa, América do Norte. O que eu vou fazer nesses lugares? Falar em público, é para isso que me chamam. E as pessoas param, se assentam. Tem dias que eu chego em ambientes onde tem 10 mil pessoas estão me esperando para que possam me ouvir falar em público. O meu conteúdo é o diferentão? Nada, o meu conteúdo é bíblico. Todo mundo tem a Bíblia em casa. E por que as pessoas estão me chamando? Não é pelo conteúdo, mas é pela forma como eu passo o conteúdo. A forma como eu entrego o conteúdo. O conteúdo que eu passei para vocês aqui, você pode olhar, também não tem nada mirabolante. Uau, cientista. Não, mas a forma como eu passo o conteúdo faz toda a diferença. Eu vou te ensinar isso. Se você estudar oratória comigo, primeiro você vai aprender a conquistar e manter a atenção das pessoas. Poucos sabem fazer isso. Conquistar e manter a atenção das pessoas. Segunda coisa que você vai aprender é resolver problemas através da comunicação. Nada melhor que uma boa conversa, um bom diálogo. Eu me lembro que uma vez eu estava em Portugal, eu precisava entrar no país e tudo estava dito. Queriam negar a minha entrada. Uma boa conversa com os policiais, lá estava eu passeando em Lisboa. Uau! Lá estava eu andando à vontade naquele país maravilhoso. Você vai aprender a gerar novas rendas. Você acha que é legal ter uma renda só? Só uma renda? Só um salário? E um salário baixo, como esse que você tem? Nunca você vai pagar escola particular para seus filhos, andar de carro bom, se alimentar bem. Tudo isso está cada vez mais caro. Mas se você dominar a comunicação, a oratória, você vai conseguir tudo isso. Você vai aprender a fazer um bom uso da voz, porque você não sabe usar a sua voz. A voz não sai, então vou te ensinar a usar bem a sua voz. Eu vou te ensinar como usar bem a sua postura, ó. Postura elegante, uma postura boa, nada de ficar tonto. Não, uma postura que transmite a ideia de um vencedor, de um conquistador, de alguém inteligente. Eu vou te ensinar como usar os gestos com inteligência. Porque tem gente que não sabe como usar os gestos. Enquanto está falando, a mão está assim, ó, a mão boba. Enquanto está falando, às vezes está assim. Ó. Eu lembro que um pregador estava pregando e ele fazia assim, nem ele percebia. Eu peguei o celular, tirei uma foto e guardei quando ele se assentou. E nós fomos conversar. Eu mostrei para ele. Nem ele percebia que fazia isso. Eu vou te ensinar a gerar novas oportunidades. Escute, as oportunidades vão bater na sua porta, as oportunidades vão te convidar. Não interessa se você é preto, se você é branco, se você é novo, se você é idoso. Falou bem, não tem dificuldade. Vamos ser honestos.
Se o Silvio Santos sair hoje procurando emprego, ele consegue ou não consegue? Lógico, ele fala bem, ele consegue. Mas às vezes, se o seu avô, com 60 anos, procurar emprego, ele não consegue, porque seu avô não sabe falar. Você vai aprender a fazer grandes negócios, grandes negócios. Eu vou te ensinar os segredos da inteligência emocional na comunicação. Quando você aprender isso, uau, você vai arrebentar tendo a habilidade da inteligência emocional na comunicação. Eu vou te ensinar a fazer as pessoas perderem a noção do tempo. Você vai falar 40 minutos e as pessoas, meu Deus do céu, o tempo passou tão rápido que eu nem percebi. Uau! As pessoas vão perder a noção do tempo. Às vezes você está dizendo, mas eu sou alguém que Deus me usa do jeito que eu sou. Se Deus já te usa do jeito que você é, imagine você estudando e se preparando. Deus vai te usar muito mais, porque o Moisés era estudado, Paulo também era. Às vezes você vai dizer, eu nunca precisei de curso, nunca precisei. É por isso que você nunca conquistou aquilo que tanto deseja conquistar, porque você nunca fez os cursos que precisa fazer. Então é necessário você aprender isso. Você diz, eu não tenho tempo. Vamos parar com essa palhaçada, isso é palhaçada. Tempo é igual para todos. Você tem 24 horas. Talvez você é um branco me assistindo. E eu, preto, tenho 24 horas também. Você tem 24 horas para viver. E talvez com as 24 horas que você sempre recebeu de Deus, você se formou, você estudou. E nas ruas das grandes cidades, tem pessoas que pegaram essas 24 horas e se transformaram com as 24 horas utilizadas em um mendigo. Tem outros que começaram a usar essas 24 horas que foram recebendo para se tornar especialista em criminalidade. Tem outros que usaram para prostituição. Outros usaram para construir uma linda família e construir empresas. O tempo é igual para todos. A questão chama-se prioridade. Se você não prioriza o estudo, aí é outro detalhe. Eu já fiz uma vez, não resolveu. Com quem você fez? Aonde você estudou? Às vezes você estudou com quem nem sabe falar. A pessoa nem sabe falar, pega o vídeo, todo editado. Escuta essa pessoa falando, não tem domínio. Coloca essa pessoa para falar em algum lugar. Aí você não vai aprender mesmo. Você tem que estudar com quem tem o domínio da comunicação. Eu preciso pensar. Deixa eu falar algo. Fica sabendo que quando você para pensar em melhorar, a concorrência não para. Não. Eu vou pensar seu estudo oratório. Enquanto você está pensando, um outro vendedor já está estudando e vai ficar melhor do que você. Enquanto você está ainda pensando, alguém está estudando e vai ocupar o seu posto. Não pare para pensar. Haja, estude. Eu não tenho dinheiro. Todo mundo tem dinheiro. Uns têm pouco, outros têm muito. Mas todo mundo tem dinheiro. Todos os países do mundo têm dinheiro. Você não vai pisar em um país do mundo onde não tenha dinheiro. Agora, o fator não é o dinheiro. É como se usa o dinheiro. É se o seu dinheiro tem a prioridade da educação. Mas eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não sou vendedor. Você não precisa ser pastor, pregador, vendedor para falar bem em público. Você precisa apenas entender que o ser humano tem essa necessidade. Mas eu não quero ser famoso. Quem disse que o falar em público é para quem quer ser famoso? Isso é para quem quer quebrar limites, romper barreiras e fazer a diferença. Mas eu não tenho um nível superior. Não precisa ter nível superior. Você só precisa ter mente aberta para aprender a falar em público e, pasme, você vai falar melhor que muitos professores universitários. Tem muitos professores universitários que são fracasso falando em público. Tem advogados, deputados, senadores. Acompanhe aí TV Senado e você vai ver senadores que são fracassos na hora de falar em público e por isso eles fazem de tudo para não perder esse espaço, porque já sabem que se depender do discurso, nunca vai conquistar esse espaço. E eles pagam um preço muito mais alto do que aqueles que falam em público. Eu vou deixar isso para depois. Não, é agora. O tempo é agora, escute isso. Se você entrar no meu curso agora, como que funciona? É um curso de oratória com 58 aulas, mais um e-book. 58 aulas, mais um e-book. Nesse curso você tem a liberdade geográfica, você estuda onde quiser. Eu vou comprar o curso aqui e vou viajar. Viaja estudando.
Se tiver internet, você pode estar na África, pode estar na Ásia, pode estar no Japão, na Guatemala, na Groenlândia. Tem internet, você estuda. Esse curso, ele é composto por vídeos, aulas já gravados. Aí tem uma grande vantagem. Porque quando são aulas gravadas, o que você consegue fazer? Você pausa a aula e assiste na hora que você quiser. Chegou alguém em casa, pausa a aula, atende a pessoa. Ah, o meu filho me chamou, pausa a aula e atende o seu filho. E se fosse numa sala de aula presencial? Você vai sair da escola para atender as pessoas? Não pode. É por isso que eu prefiro estudar com vídeos, aulas já gravados. Gostou da aula? Assiste mais uma vez, mais 2 vezes, mais 3 vezes. O curso está na plataforma da Hotmart, a maior plataforma de cursos do Brasil. Você entrando no curso, você vai ter 1 ano de acesso ao curso. 1 ano para desfrutar dessas 58 aulas. Terminando o curso, você tem o certificado de conclusão desse curso. E como faz para fazer o pagamento? Olha, no cartão, no Pix e no boleto. E detalhe, você pode parcelar todo o valor no cartão. Qual é o investimento para esse curso? O investimento desse curso seria de R$ 297. Mas hoje, você vai levar na promoção. Vou te dar um descontão. Ao invés de você investir R$ 297, você vai investir apenas R$ 97. Por que um curso de oratória é assim? Porque eu quero popularizar isso. Eu quero que as pessoas tenham acesso. O curso de oratória sempre foi coisa de pessoas ricas, mas comigo todos vão ter acesso por apenas R$ 97. Esquece do 200, fica só R$ 97. E esse curso, você vai clicar no link, escute isso. Tem um link aqui na descrição do vídeo. E esse link vai te levar para a página onde você vai fazer todo o pagamento. Mas escute o que eu vou te falar. Se você adquirir esse curso hoje, eu vou te dar de bônus um segundo curso. Que curso é esse? O de como pregar uma mensagem inesquecível em pouco tempo. Chega, você fala e as pessoas esquecem, porque você não sabe como organizar uma mensagem para ela se tornar inesquecível. Então, eu vou te mostrar quais são os segredos dos pregadores e comunicadores inesquecíveis. Quanto que você vai pagar pelo segundo curso? É bônus para quem adquirir agora. O segundo curso vai com um e-book e vai com quase 30 aulas gravadas. Então, você clica aqui no link da descrição e lembrando, você tem 7 dias de garantia para você devolver caso você não gostar do conteúdo que levou. Eu estou te aguardando para o grande curso. Então entra comigo e você vai aprender oratória e vai ter a sua vida completamente revolucionada. Deus te abençoe abundantemente.